Todo mundo agora está copiando as ações do Barsi. Eu resolvi copiar todas as ações de dividendos do Luiz Barsi. Eu resolvi copiar todas as ações de dividendos do Luiz Barsi. Eu também não me aguentei e copiei todas as ações do Barsi. Barsi, para quem não conhece, é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Quanto que você está ganhando de dividendos? A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né, de R$1.015.000. Por isso, muitos investidores, quando o Barsi fala que vai comprar uma ação ou vai tirar alguma ação da sua carteira, vão no embalo. E eu vou mostrar para você qual foi a rentabilidade da carteira dele dos últimos 5 anos. Barsi nasceu em São Paulo no ano de 1939. Filho de imigrantes europeus de origem humilde, seu pai era ferroviário e sua mãe costureira. Com apenas 1 ano de idade, perdeu o seu pai. Com a perda do seu pai, o Barsi passou por muitas dificuldades e teve que trabalhar ainda cedo. De início, quando tinha 9 anos de idade, começou a trabalhar como engraxate de sapatos e aprendiz de alfaiate. Logo depois, aos 14 anos, foi trabalhar como office boy de uma corretora de valores. E para não me alongar mais na história do Barsi, caso você queira saber um pouco mais sobre ele, tem o livro dele, além de Wikipedia, entre outros vídeos que você encontra na internet. Mas, basicamente, com 30 anos de idade, foi quando ele começou a investir em ações. Mesmo que ele conheceu o mundo dos investimentos quando ele tinha 14 anos, ele só foi começar a investir com 30 anos de idade. A estratégia de investimento do Barsi hoje em dia é muito simples. Ele segue o modelo do Value Invest, também seguido por outros grandes investidores como Warren Buffett, Benjamin Graham, mas o foco dele principal hoje é comprar empresas que pagam bons dividendos, ou seja, que distribui grande parte do lucro para os seus acionistas. E como ele acha essas empresas na bolsa? Ele vai, através do método do preço-teto, achar essas empresas. Como que funciona esse método? É muito simples. Esse método, se você não sabe, foi difundido no livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, e funciona da seguinte forma: se a empresa pagou R$1 de dividendo no ano, ele vai multiplicar por 16,67 e vai ter o valor teto. No caso, se pagou R$1, o preço teto vai ser de R$16,67. Se a empresa pagou R$2 de dividendos, você vai multiplicar, que vai ser 2 vezes 16,67 e assim sucessivamente. Os setores que o Barsi gosta de investir são elétrica, financeira, saneamento, telecomunicação, papel e celulose. Basicamente, as empresas que compõem a carteira do Barsi fazem parte desses setores. No setor elétrico, ele tem mais empresas de transmissão que têm uma maior margem bruta e são as mais conservadoras dentro do setor elétrico, porque no setor elétrico você tem empresas de geração, transmissão e distribuição. E a de transmissão é a que tem a maior margem bruta e a mais conservadora dentre essas três. E além disso, no setor financeiro, ele tem seguradoras e bancos. E as empresas que compõem a carteira do Barsi atualmente são Banco do Brasil, IRB Brasil, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus, ISA-CETEP, Taesa, Paranapanema e Semig. Nessa carteira do Barsi eu fazeria algumas mudanças caso ela fosse minha, mas longe de mim falar que essa carteira é ruim, não é não. É o estilo do Barsi investir, é o perfil dele como investidor, mas eu não gosto de ter tantas empresas estatais na carteira, como no caso ele tem Banco do Brasil e Semig. Eu no máximo teria uma dessas duas, mesmo que são de setores diferentes, mas são duas estatais. Ele tem 2 transmissoras. No meu caso, eu deixaria apenas uma transmissora e investir em outro setor. E se eu investisse no setor elétrico, eu ia comprar também, para compor a minha carteira, colocar uma empresa de distribuição, que aqui ele só tem 2 transmissoras e uma geradora, que é a Semig. E além disso, na minha opinião, não faz sentido você ter a Semig, que é a controladora da Taesa, aí você ter as duas na mesma carteira. Então, você escolhe uma das duas no meu método de investir para ter na carteira. Mas lembrando, não é recomendação de compra ou venda de algum ativo, é apenas a minha opinião, e o Barsi tem o jeito dele investir, que também não tá nada errado. É uma carteira que a gente já vai ver a rentabilidade dela. Aqui também ele tem Klabin e Suzano, são empresas do setor de papel e celulose. É lógico que muitos investidores podem falar, ah, mas muda, essa empresa é diferente da outra, a operação, beleza, pode ter algumas características diferentes, mas eu não teria 2 empresas do mesmo setor para 10 ações. Caso eu tivesse mais ações na carteira, que né, esse caso, aí sim poderia ter 2 empresas como a Klabin e a Suzano, mas com 10
10 ações na carteira, se eu tivesse apenas o dinheiro de comprar 10 ações, eu não colocaria essas duas empresas na minha carteira. E se essa carteira de investimentos fosse sua, o que você mudaria? Ou não mudaria nada também, né? Deixa nos comentários que eu sou bem curioso e gosto de ver também, vou ler cada um dos comentários. E antes disso, eu vou pedir para você também, se você não é inscrito, se inscrever no canal e também deixar o like nesse vídeo, caso você esteja gostando. Agora vamos ver qual foi a rentabilidade dessa carteira nos últimos 5 anos. Eu peguei as 4 maiores posições da carteira do Barsi. Na minha opinião, não compensa a gente fazer um cálculo colocando empresas que ele tem apenas 1% do seu patrimônio. Não ia sair tão certo esse nosso cálculo em relação à rentabilidade. Para chegar mais próximo, eu peguei as maiores posições e eu vou falar cada uma delas qual foi a rentabilidade e quanto daria por ano. Começando pela Klabin, empresa de papel e celulose, o código dela é KLBN11, são as ações e-Units e as que o Barsi tem na sua carteira. Para quem investiu R$1.000 há 5 anos, hoje teria R$1.439 nessa ação. Uma das maiores posições do Barsi é na ação da Unipar, o código dela é UNIP6, são as ações preferenciais, e quem investiu R$1.000 nessa ação, hoje teria R$4.157. A terceira é a ISA-CETEP, faz parte do setor elétrico na parte de transmissão. O código dela na bolsa é TRPL4, são as ações preferenciais. E quem investiu R$1.000 nessa ação há 5 anos, hoje teria R$2.460. Isso aqui contando reinvestimentos dos dividendos. Por fim, temos mais uma elétrica, que é a CEMIG. Essa empresa tem como maior acionista o governo do estado de Minas Gerais. E ela também é controladora da Taesa, que é uma das ações que compõem a carteira do Barsi. O código dela é CMIG4, isso para as ações preferenciais. Se você tivesse investido nela R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$3.735. E qual foi a rentabilidade média dessa carteira em relação a essas ações, que são as maiores posições do Barsi? Eu coloquei valores iguais para cada uma delas. O retorno seria de 193% nos últimos 5 anos, que daria por ano 38%. Mas isso aqui não está tirando a inflação. Para a gente colocar um ganho real, o retorno seria no período de 98%, que daria um retorno por ano de 19,5%. Para você ter uma ideia, o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, teve um retorno ao longo da sua vida na sua carteira de 20%. Isso aí ele conseguiu todos os anos quando pegaram a média. E o Barsi, nesses 5 anos, em relação a essas ações, foi de 19,5%. E cá entre nós, quem não gostaria de ter essa rentabilidade, mesmo que eu mudaria algumas coisas nessa carteira, quando você olha no longo prazo, você investindo em boas empresas, dependendo do perfil do investidor, você vai ter sucesso, e foi o que aconteceu com a carteira do Barsi. Mas é lógico que você poderia ter mais retorno caso você também tivesse investido em empresas de crescimento, porque eu acho interessante ter na carteira essas empresas de crescimento que vão dar uma alavancada. Quando você consegue ver o fluxo de caixa nessa empresa no futuro, você consegue projetar e ver que a empresa vai dar muito retorno, mesmo que hoje ela não está pagando muitos dividendos, porque ela está retendo grande parte do lucro para investir em novos projetos, tecnologia, para abaixar custo, também ganhar mercado, market share. Então a empresa, quando ela ganha mercado, ela tem vantagens competitivas, o crédito fica mais barato. Então, quando você olha isso na empresa, fica interessante você mesclar entre empresas de dividendos e empresas de crescimento. Eu agradeço por você ter ficado comigo até o final desse vídeo e te espero num próximo vídeo. Tchau, Futura e Futuro Investidor!